Olá, alunos, tudo bem? Hoje a aula é de Direito Empresarial 3. O assunto da aula de hoje, segundo a nossa ementa e o nosso compromisso, é sobre cheque a partir de protesto. Nós vamos falar sobre protesto, vamos falar sobre ação cambial, nós vamos falar sobre ação de locupletamento e enriquecimento sem causa, ação casal ou ação de cobrança, ação monitória, pluralidade de exemplares e as modalidades de cheque. Encerrando hoje o assunto cheque. Tá? Então, nós estudamos na aula passada sobre os pagamentos, apresentações, então temos aí a partir do protesto, que é o item 2.10 da aula 8, que já está disponível para você nos uploads, mas também vou colocar aí no nosso conteúdo para que a gente possa seguir. Bom, o protesto do cheque é uma prova solene de que os devedores ou o devedor principal não pagou o cheque. Tá? Então é uma prova bastante formal, pelo qual demonstra que não houve o pagamento do título. O beneficiário está agora com as mãos vazias. Quais são os efeitos do protesto? São 4. O primeiro é a interrupção da prescrição, tá? Para que inicie o prazo prescricional. O segundo efeito é permitir a falência do devedor que seja empresário. Outro efeito é a possibilidade de execução de ação cambial contra os devedores indiretos, que no caso são os endossantes e seus avalistas. E nós temos o quarto efeito, que é a inscrição em cadastro de inadimplentes. Lembrando, gente, que o devedor principal, que no caso do cheque é o sacador e seus respectivos avalistas, se existirem, tá? Eles são garantes do pagamento independente de qualquer coisa, independente, por exemplo, do protesto. Então, o devedor principal, que no caso é sacador e seus avalistas, o protesto não é essencial, não é obrigatório. Agora, para os devedores indiretos, que são os endossantes e seus avalistas, o protesto se torna necessário. Tem algumas exceções para não ser necessário. A primeira é se acaso o emitente, o sacador, tiver colocado uma cláusula sem despejo ou sem protesto. Através desta cláusula, o beneficiário está desobrigado de protestar o título para que ele possa entrar com uma ação cambial contra todos os devedores, inclusive os indiretos. Essa cláusula tem que estar expressa no título. Escrever cláusula sem despesa ou cláusula sem protesto. Assim o beneficiário não precisa protestar para que os devedores indiretos também possam ser executados. Ou se acaso tiver sido apresentado esse título durante o prazo de apresentação e não haver sido pago. Então, a depender do prazo, se é de 30 ou 60 dias, a depender se o local da emissão é o mesmo no local do pagamento, sendo o mesmo 30 dias, sendo diversos 60, e até tiver sido o beneficiário apresentou este título e não foi pago, e o sacado foi lá e colocou um motivo do não pagamento, o beneficiário não precisará protestar o título para que ele receba também dos devedores indiretos. Então, duas exceções: cláusula sem despesa ou sem protesto, e a exceção do carimbo de devolução do cheque apresentado no seu tempo, tempestivamente, 30 ou 60 dias. No caso, gente, de fraude, furto, roubo ou extravio, a regra é que não pode ser protestado o título, tá? Tá vedado esse protesto. Por quê? Porque não houve uma declaração de vontade real, concreta. Nos casos de fraude, furto, roubo ou extravio, a pessoa do beneficiário não é igualmente a pessoa que o sacador desejava de fato transmitir o seu cheque, passar adiante, tá? Essa regra, tá, tem como exceção no caso de haver endosso ou aval, já que cada relação é autônoma. Então, se acaso tiver alguma endossante, alguma avalista, esse endossante ou esse avalista irão responder pelo pagamento da dívida. Se acaso no protesto, como não pode colocar o nome do emitente, mas se acaso colocou o nome do emitente para ser protestado, basta esse sacador, esse emitente, ir ao cartório, provar a motivação da devolução do cheque, e aí o cartório ele cancela esse protesto. Isso a gente consegue ver no provimento 30 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Qual é o prazo de protesto? O protesto ele deve ser feito durante o prazo de apresentação. Então, quanto estiver no prazo de apresentação, 30 ou 60 dias. Isso ele faz para quê? Para o efeito de cobrar os devedores indiretos. Lembrando, se não tiver o carimbo de apresentação tempestiva, porque esse já não vai... Se tiver o carimbo de apresentação tempestiva, que foi lá e não recebeu dentro do prazo de apresentação, não precisa protestar.
E caso também nós temos que pensar se não tiver cláusula sem despejo ou sem protesto, tá? Esse protesto, ele tem um objetivo, além dos efeitos lá de cima descritos, mas esse protesto ele tem mais base para que haja a função do efeito executar a todos, porque o protesto permite que você execute não só o devedor principal, mas os devedores indiretos, tá? Mas havendo protesto ou não, tá? O devedor principal ele sempre é obrigado. Então o protesto ele tem como efeito maior o de execução dos outros devedores, tá? Perca desse prazo de protesto, que é de 30 ou 60 dias, não impede que os outros demais efeitos corram. Então, por exemplo, se feito depois do prazo de apresentação, ainda assim vai interromper a prescrição, ainda assim vai permitir o pedido de falência do devedor empresário, ainda assim haverá inscrição em cadastro inadimplentes. O que não vai ocorrer, feito após o prazo de apresentação e fora daquelas exceções, tá, que nós vimos, que é o cláusula sem despesa sem protesto e a devolução com carimbo que foi apresentado tempestivamente, todos esses efeitos irão colher. Somente dentro do prazo é que você protestando, dentro do prazo de apresentação, você protestando, você consegue executar todos os devedores e não só o devedor principal, que é o sacador e seus avalistas. Agora falando sobre a ação cambial. A ação cambial, ainda bem que a gente já teve uma pequena interação lá com a letra de câmbio, ela tem na prática as mesmas funções que nós vimos lá na letra de câmbio, pois é uma ação executiva, apesar do nome ação cambial, ela de fato é uma execução, tá? É uma execução de quantia certa, quantia essa descrita no título de crédito, no caso do cheque. Ela é feita perante o juízo de foro do domicílio do executado. Se forem vários executados que estejam no cheque, o exequente vai escolher qualquer um deles, ou se no cheque tivesse sido eleito um foro pelo qual as partes colocaram, olha, o cheque é para ser executado aqui em Paraíso do Tocantins. Então, o Paraíso do Tocantins é o local. Ou ainda, no caso de situação de bens a ela sujeitos. Exemplo, o cheque é para pagamento de um veículo e esse veículo se encontra em Palmas. Então, teria aí como possibilidade de essa execução iniciar em Palmas. Legitimidade e instrução da petição inicial dessa ação cambial. A legitimidade ativa é do legítimo portador do cheque e a legitimidade passiva é de todos os devedores da obrigação. Lembrando, nada do protesto, tá, gente? Ela pode ser feita contra alguns ou contra todos. Então, a ação cambial ela pode ser feita individualmente, coletivamente ou todos. Outra ressalva é que o sacado ele não é obrigado cambial, então ele não será executado, somente os outros devedores. Sacador, seu respectivo avalista, endossantes e seus respectivos avalistas. Contra o sacador e seu avalista, a apresentação do cheque tempestivamente, ou seja, dentro dos 30 ou 60 dias, ela é desimportante, mesmo porque ele sempre será devedor principal, ele sempre é garante do pagamento. Mas para os devedores indiretos, que são os endossantes e seus respectivos avalistas, ela já é obrigatória, tá? Então, para que haja legitimidade passiva desses devedores indiretos, nós temos que pensar que precisa ser ou apresentado tempestivamente para conseguir processar todos, ou ter feito o protesto dentro do prazo de apresentação, ou no cheque já conter a cláusula sem despesa sem protesto. Se tiver essas hipóteses, todos os devedores indiretos poderão ser executados aí através dessa ação cambial. Se não, somente o devedor principal. É o que nós vemos aqui na súmula 600 do STF, que fala cabe a ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, que é o 30 ou 60 dias, desde que não prescrita a ação cambiária. Qual é o prazo prescricional da ação cambial, dessa execução? A prescrição ela tem um lapso temporal de 6 meses, que aquelas 6 meses têm como termo inicial o fim do prazo de apresentação. Veja que não é a data de emissão, mas o fim do data de apresentação. Nós temos a data de emissão. Dessa data de emissão, a depender do local de emissão, o local de pagamento seus mesmos, o cheque tem um prazo de apresentação de 30 ou de 60 dias. Deste final de prazo, 30 ou 60, que a depender, começam-se os 6 meses para serem contados do prazo prescricional. Tá?
Esse prazo de 6 meses é idêntico se acaso um dos devedores indiretos pagar o título, ou no caso deles ter sido demandado para pagamento do título, ele tem para os devedores anteriores também um prazo de 6 meses. Então vamos imaginar que tem um sacador e vários endossantes, eu como beneficiário escolhi um dos endossantes, fiz dentro do prazo de 6 meses, contados do fim do prazo de apresentação, só que eu acionei um dos endossantes. Esses endossantes para os anteriores, até o devedor principal, ele também tem um prazo de 6 meses, contados ou do dia que ele pagou ou do dia que ele foi demandado, o que ocorrer primeiro. Outro tipo de ação para recebimento de um cheque chama-se ação de locupletamento ou de enriquecimento sem causa. Ela também tendo que não contrariar os mesmos efeitos e regramentos lá da letra de câmbio. A ressalva aqui é que a legislação aplicável à lei do cheque, que é a lei 7.357 de 1985, a legitimidade passiva, que lá na letra de câmbio era de aceitante, aqui nós não temos aceite no cheque, então é só do sacador e dos seus endossantes. E a prescrição é reduzida, já que são só 2 anos, e lá na letra de câmbio são 3. Então são 2 anos contados da prescrição da ação cambial. Tudo que vocês estudaram sobre pressupostos da ação de locupletamento, legitimidade, causa de pedir, foro competente, todos esses são aplicáveis aí ao nosso estudo aqui sobre cheque, tá? Com essas ressalvas aqui descritas. Outro tipo de ação é chamada ação causal ou ação de cobrança. Ela tem no que também não contrariar o mesmo regramento da letra de câmbio, salvo que se baseia aqui a lei do cheque não a LUG, né? A Lei Uniforme de Genebra, que é a lei própria para a letra de câmbio e a nota promissória. Aqui nós temos uma lei especial. Mas, da mesma forma, a causa de pedido, uma ação causal de cobrança é a mesma, que no caso do descumprimento de um negócio jurídico. Temos os mesmos pressupostos, legitimidade ativa, objeto, rito, prescrição também de 5 anos, tudo isso contados aqui também para a lei do cheque. Também temos uma ação monitória, tá? Que ela, no que não contrariar, também aplica as disposições sobre a letra de câmbio, tudo que nós estudamos, com a ressalva, de novo, que aqui não é aplicado a lei Uniforme de Genebra, mas a lei do cheque. Mas se nós pegarmos, temos a defesa do réu igual, por embase monitória, a prescrição de 5 anos, a causa de pedir é um título não executivo, né, que é uma prova escrita, que já esteja prescrito também. Então nós temos na ação monitória aqui as mesmas disposições, salvo aquilo não contrariado que nós estudamos lá na letra de câmbio. O interessante da letra de câmbio é que ela já nos dá uma grande base. Outro ponto do estudo do cheque que nós precisamos falar é sobre a pluralidade de exemplares, tá? Como é que é essa pluralidade de exemplares? No caso, gente, o cheque, a lei do cheque permite que você emita mais de uma via do título, desde que ele seja nominativo, a forma de circulação nominativa, e emitido em um país para pagamento no outro. Todos esses cheques são cópias um dos outros, que eles apresentam um número, tá? Eles são colocados em suas próprias séries, mas todos eles representam uma obrigação cambial só. Então, todos eles sendo pagos, todos eles estão pagando somente uma obrigação. Os cheques, normalmente, cada um tem sua obrigação cambial, mas sendo emitidos cópias um dos outros, tá? No caso dessa pluralidade de exemplares, para pagamento em países, né? Para ser emitido em um país e pago em outro, todas elas representam uma mesma obrigação. Se acaso o sacado ou emitente pagar uma dessas vias, como elas representam uma só obrigação, esse emitente, esses sacados estão livres de pagamento. Ocorre se uma dessas vias ela tiver um endossante, esse endossante, e como surgiu uma relação autônoma, esse endossante poderá ser acionado para pagamento. Exemplo, eu emito títulos para 5 países diversos, tá? Mas eu decidi pagar o título que esteja no país A, vamos colocar China. Então eu vou lá e paguei o cheque que estava na China. Pronto, eu estou desobrigado do pagamento dos demais cheques dos outros 4 países. Ocorre que uma dessas cópias está no país B, vamos colocar aqui os Estados Unidos. E no país B, o portador do título endossou esse para um novo portador, ou seja, ele endossou, virou endossante. Quando esse beneficiário for receber o título, ele vai verificar que eu já paguei esse título através de um dos seus exemplares. Logo, eu estarei desobrigado ao pagamento. Mas esse endossante, ele não. Ele terá que fazer o pagamento.
já que ele formalizou uma nova relação autônoma, ele com o seu endossatário. Isso é interessante para pessoas que têm várias relações jurídicas em vários países. Sobre modalidades de cheque, vamos começar pelo cheque visado. O cheque visado, gente, o banco sacado ele lança no verso do título, seja a pedido do próprio sacador ou de seu portador legítimo, uma declaração pelo qual ele fala, esse emitente, ele tem fundos para serem pagos e ele faz um bloqueio desses fundos. Veja que essa reserva, esse bloqueio, não faz com que o beneficiário receba naquele momento o valor. Esse avisamento, né, esse cheque visado, firma bloquear, tá? Deixar reservado, deixar à parte, na conta do emitente, um valor, que é o valor do cheque, para ser recebido durante o prazo de apresentação. Então, o emitente ou sacador ele não terá acesso a esse dinheiro que está na sua conta durante o prazo de apresentação. Então, é uma garantia que se tem para o beneficiário de que ele apresentando, como já está avisado esse valor, já está bloqueado, ele vai receber isso se apresentado no prazo de apresentação. Esse cheque visado, ele para ser feito, ele tem que ser obrigatoriamente nominal, ou seja, o beneficiário já está conhecido e descrito no título e ele ainda não foi endossado, ou seja, ainda está nas 3 relações jurídicas originárias, do sacador, do sacado e do beneficiário original. Tá? Esse bloqueio, né, que se faz na conta do emitente, ele só tem validade durante o prazo de apresentação. Então, o beneficiário que chegue e leva ao sacado para receber, como o valor já estava reservado bloqueado, ele tem uma garantia de seu pagamento. Se acaso ele perde o prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias, ele não terá essa garantia de que esse dinheiro está bloqueado, já que pós prazo de apresentação, ao final dos 30 ou 60 dias, esse dinheiro que estava bloqueado é liberado de novo na conta do emitente, ele podendo fazer o que ele quiser, gastar inclusive, tá? E o beneficiário pode chegar a não receber o cheque daquele valor que antes estava bloqueado. Então, o bloqueio à reserva ocorre somente durante o prazo de apresentação. Pós prazo de apresentação é desbloqueado e esse valor que estava bloqueado é desbloqueado na conta do emitente, na conta do sacador. Se o apresentado o cheque para avisamento e o sacado não reservar os fundos, ele visar, mas não reservar os fundos, bloquear fundos de uma conta do emitente que tem esses fundos, o sacado poderá chegar a pagar esses cheques, ser levado ao pagamento judicial desse cheque, mas ele tem direito à ação de regresso contra o sacador ou emitente, já que essa dívida não era dele, tá? Mas é porque foi um erro do sacado não bloquear, não visar o valor que pretendia-se através desse cheque, tá? Tem uma imagenzinha de vocês aí como se faz o visamento, ó, imagem de fundo, né, no caso do verso. Outro tipo de cheque é o cheque cruzado, tá? O interessante do cheque cruzado é que ele só poderá ser pago a um banco ou a um cliente do ponto mediante crédito em conta. Ou seja, a pessoa não vai levar o cheque no banco e receber em dinheiro, ele vai ser depositado em alguma conta, tá? Então ele vai sair de lá com o dinheiro, mas não no seu bolso espécie. Tá? Ele tem que ser depositado em alguma conta. Tá? O que a gente fala que não pode ser sacado no banco do caixa, ele tem que ser depositado. Esse cheque, se acaso ele for depositado num banco diverso do sacado, esse banco depositário irá receber o cheque e irá acreditar os valores ao seu cliente. Ocorre, por exemplo, de eu ser o beneficiário, mas eu não ter conta no Banco do Brasil, e o cheque é do Banco do Brasil, eu tenho conta no Bradesco. Então eu levo lá no Bradesco e o Bradesco irá acreditar na minha conta do Bradesco e não no Banco do Brasil, né? Já que eu não tenho conta lá e eu não posso receber em dinheiro porque precisa ser depositado. Por que se faz o cheque cruzado? É uma segurança que tem o emitente para saber quem é o beneficiário, uma vista que, ao ser depositado necessariamente em uma conta, essa conta está vinculada a um titular e o emitente vai saber quem é a pessoa que ele pagou, já que, em regra, como o cheque ele é a ordem, né, transmissível via endosso, o beneficiário, o sacador não sabe quem vai ser a pessoa efetiva que vai receber, já que o cheque pode circular de mãos em mãos através de endosso, né, que é a prática, na regra. Então,
sair lá do beneficiário original e ir para outros beneficiários através de endosso. Então, através desse cruzamento, na hora que ele for depositado, o emitente já tem ciência quem foi a pessoa que ele pagou. Mas como é que se faz o cheque cruzado? Este cruzamento se faz através da inserção no cheque no seu anverso, tá? De 2 traços paralelos. Geralmente eles colocam esses 2 traços, mas não há uma obrigatoriedade, ou no canto superior esquerdo, ou transversalmente no cheque inteiro, tá? Esses 2 traços, eles podem ser feitos em qualquer local do anverso do título, desde que seja visível e que eles sejam próximos um do outro e paralelos. Tá? Então ele pode ser feito no canto superior, pode ser feito no canto inferior, na esquerda, na direita, desde que ele seja feito através desses 2 traços paralelos e aí próximos um traço um do outro. Este cruzamento tem 2 modalidades. Ele pode ser um cruzamento geral ou em branco, pelo qual não se indica qual banco específico tem que ser depositado, o que pode ser feito em qualquer banco. Então esse cruzamento geral ou em branco, ele é ou não tem nada no meio dos traços, só tá os 2 traços, ou entre os 2 traços a pessoa escreveu só banco, mas não falou qual banco. Então, esse cheque pode ser apresentado no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, em qualquer banco, para ser creditado em conta. Já o cruzamento especial ou em preto é aquele pelo qual no meio dos 2 traços você insere o nome do banco. Exemplo, Banco Itaú. Se tiver escrito no meio dos 2 traços um banco em específico, no exemplo nosso Itaú, ele só pode ser depositado no Banco Itaú. Então, é uma limitação que se faz e chama-se essa limitação de cheque cruzado através de um cruzamento em preto ou cruzamento especial. Nós temos aqui uma imagem para vocês de um cheque que ele tem um cruzamento geral em branco, já que no meio dos 2 traços não está incerto nenhum banco específico para ser depositado. Outra modalidade de cheque é o cheque para ser creditado em conta, que ele tem a mesma razão de existência do cheque cruzado, já que ele é obrigatório ser depositado, a pessoa não recebe em dinheiro, né? Só que ao invés de você fazer 2 traços, assim como temos no cheque cruzado, o cheque para ser creditado em conta, você insere no título expressões que sejam próximas de para ser creditado em conta, ou para se levar em conta, ou qualquer outra declaração que exprima isso, que você quer que aquele cheque não seja recebido em dinheiro, que seja acreditado numa conta. A especificidade dessa modalidade é que você pode inserir qual conta em específico, por exemplo, a conta 0001 dígito 0, da agência tal. Então você coloca uma conta específica, que no cheque cruzado não dá para colocar. Que no cheque cruzado você só pode limitar o banco específico. Aqui no nosso crédito, no cheque para ser creditado em conta, você pode colocar uma conta específica para que esse valor exprimido no cheque seja creditado. Por o cheque, outra modalidade, o cheque administrativo. O cheque administrativo é aquele pelo qual o sacado é devedor. Ele emite o título contra si mesmo, então sacado e sacador se confundem. Neste caso, o sacado ele é devedor de alguém e ele emite um cheque contra si mesmo para pagamento de alguém. Vamos imaginar a possibilidade de, por exemplo, o Banco do Brasil, a Agência Paraíso, está devendo alguém, só que esse alguém mora em Palmas. Ele pode emitir um cheque contra si mesmo, ou seja, contra o Banco do Brasil, e entregar ao beneficiário. E o beneficiário irá no Banco do Brasil, só que de alguma das agências de Palmas, e receber esse dinheiro. Tá? Uma exigência que tem para o cheque administrativo é que ele tem que ser nominal, ou seja, o beneficiário tem que ser uma pessoa já descrita no título. Outra modalidade de cheque, nós temos o cheque especial, que é um cheque meio ruim para quem está pedindo. Por que ele é ruim para quem está pedindo? Porque a pessoa está abrindo um crediário através desse cheque, é um acordo de vontades que tem do emitente com o sacado, e ele abre essa linha de crédito facultando esse uso. Tá? No caso de emergências, ele tem um cheque que não vai tirar diretamente da sua conta, mas vai tirar de um crédito. Esse crédito, depois, no futuro, claro, vai ser cobrado pelo banco, mas o cheque especial costuma ter taxas superiores e realmente é utilizado pelas pessoas em caráter emergencial. Todo crédito, a depender do sistema, não é muito bom você ter. Tá? É bom você pagar no débito, se possível, e o crédito ser utilizado somente para situações excepcionais. O cheque especial é uma modalidade que ele é de abertura de crédito e pagamento. Tá?
Claro que não dá sempre para a gente ter só conta de débito, né, gente? A nossa realidade não é dessa forma. Outra modalidade de cheque é o cheque de viagem, esse bastante interessante, porque eles são cheques que eles podem ser sacados em estabelecimentos no exterior, quando a emitente, por exemplo, o sacador estiver em viagem, estiver viajando, e inclusive eles são segurados, terem seguros contra perda, furto ou roubo do título. Como é que funciona esse cheque de viagem? O interessado que quer um cheque deste, ele paga em moeda nacional, ou seja, nosso real, tá? O valor que ele pretende sacar lá no exterior, vamos colocar lá para os Estados Unidos, ele está viajando lá para os Estados Unidos, ele paga em valor nacional em real, para que lá nos Estados Unidos ele receba o valor já convertido no dólar, tá? Este valor pago é tanto do valor do cheque, assim como taxas de remuneração, que a depender de cada banco, são mais altas ou menores. Tá? Então você paga em moeda nacional agora o cheque, recebe ele já exprimido na moeda estrangeira, e lá além da taxa, claro, e lá no exterior você poderá sacá-lo através do banco pelo qual você fez esse acordo. Esse cheque ele tem duas assinaturas, tá? Uma para quando você recebe ele do banco, você pagou aqui, eu quero sacar $2.000, eu faço um cheque de $2.000. Você vai lá, paga em moeda nacional o valor, além da taxa, recebe o cheque já expressado em moeda estrangeira, no caso já os $2.000, você assina em cima, e quando você chegar lá nos Estados Unidos, que é o nosso exemplo, ao ser apresentado o banco para recebimento, você assina aí embaixo, que é o local, e aí o banco irá comparar as duas assinaturas e verificar a autenticidade, irá pagar esse título. Uma razão bastante boa da existência dele é para você não ficar andando com um volume de dinheiro, se for um valor mais alto, $10.000, enfim, isso representaria muito dinheiro vivo andando no bolso. Então você pega um documento, um simples, um único documento que representa todo esse valor. Ele é bastante interessante. E a nossa última modalidade de cheque é o cheque pós-datado, tá? Que é um cheque utilizado não para pagamento à vista, mas com uma data específica, colocada no cheque, geralmente com as expressões bom para, ou para, pós-datamento ou pós-datado, tá? E aí tem-se a data de emissão e logo abaixo, costuma ser logo abaixo um pós-datamento, bom para. Então, duas datas distintas, uma data de emissão diferente da data pós-datada. Esse cheque é comum e erroneamente chamado de cheque pré-datado, mas é uma forma errada, tendo em vista que você não faz uma datação anterior à emissão, você faz uma datação posterior à data de emissão. Então, o correto seria chamar os cheques de pós-datado. Nós, que não somos mais leigos no âmbito do direito, nós não chamaremos, se chamássemos antes, não vamos falar mais cheque pré-datado, tá? De hoje em diante, somente cheque pós-datado, porque só ocorre pós-datamento, datas futuras à data de emissão, datas distintas. O interessante do pós-datado, cheque pós-datado, é que ele não tem na lei nenhuma previsão de criação. Não tem artigo X da lei do cheque, ou artigo X do Código Civil que é aplicável ao cheque, alguma coisa assim falando. É permitido o cheque pós-datado. Pelo contrário, a lei do cheque, no artigo 32, fala que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, sendo que qualquer cláusula que exprima o contrário é considerada cláusula não escrita. Então, pela lei, é vedada o pós-datamento. Contudo, o costume foi o que fez surgir o pós-datamento. E ela foi seguida, ela foi confirmada pela doutrina e pela nossa jurisprudência. Então, hoje, o costume, mesmo contra a lei, permitiu a criação de um pós-datamento. Você colocar um cheque que seja com vencimento em dia certo, o que não é comum, já que a lei afirma que o cheque somente é à vista. Né? Para o sacado, e exclusivamente para o sacado, instituição financeira, esse pós-datamento não altera o prazo de apresentação, tampouco de prescrição. Ou seja, para o sacado, apresentado um título que tem uma data de emissão, mas uma data de um pós-datamento, ela vai visualizar não o pós-datamento, mas sim a data de emissão. Então vamos imaginar que hoje, no dia 6/4, eu emito um cheque para um de vocês e coloco um bom para logo abaixo, coloco lá, data de emissão, 6/4/2020, e logo abaixo eu coloco bom para, aí eu coloco 25 de junho de 2020.
Para o banco sacado, o prazo de apresentação continuará sendo 30 ou 60 dias contados da emissão. Então, mesmo se você recebendo esse cheque for ao banco antes do mês de junho, ou amanhã, ou depois de amanhã, o banco está obrigado a lhe pagar, tendo em vista que a lei do cheque é bastante expressa a afirmar que qualquer cláusula contrária é considerada cláusula não escrita. Então, para o sacado, vai ocorrer o pagamento, mesmo sendo apresentado depois deste pós-datamento, em vista que o prazo de apresentação não foi alterado, continua os 30 a 60 dias contados da emissão e o prazo prescricional a partir do fim desse prazo de apresentação. Veja que esse pós-datamento, ele firma uma obrigação extracambial entre o emitente e o seu beneficiário, em vista que esse pós-datamento ele é contra a lei. Então, de fato, ele até rima como consequência de que o beneficiário de um cheque que consta um pós-datamento, ele está obrigado a apresentar o título somente depois desse pós-datamento e não durante o prazo de apresentação comum do cheque, que é de 30 a 60 dias da emissão. Então, essa combinação, esse comum acordo que se tem entre beneficiário e os seus devedores, é de que esse beneficiário, esse portador legítimo, só poderá apresentar pós-data colocada lá. Então, seria no exemplo que eu passei lá depois de junho, né? Aqui, gente, dá até um tema bom de TCC, porque a doutrina diverge se esse pós-datamento ela altera o prazo de apresentação e o prazo de prescrição, porque o prazo de prescrição começa com o fim do prazo de apresentação. Então, nós temos que pensar qual é o prazo de apresentação. Ele mudou, porque é de 30 a 60 dias pela lei, mas se eu colocar o bum para, quer dizer que esse prazo de apresentação é até essa data que eu inseri, no caso, no exemplo, até junho. Gente, pela maioria da doutrina, tá? Esse pós-datamento não altera o prazo de apresentação, tampouco altera o prazo de protesto do título, prescrição, enfim. Ele continua sendo 30 a 60 dias o prazo de apresentação e o prazo de protesto idêntico tem que ser feito dentro do prazo de apresentação e os 6 meses contados do fim do prazo de apresentação continuam iguais, tá? Independente se houve pós-datamento ou não, é contada da data de emissão. Mas a doutrina é divergente, tem posições contrárias ao afirmar que o pós-datamento altera o prazo de apresentação para o valor combinado, para a data combinada entre as partes, e desse dia começaria o prazo prescricional. Mas o que é indicado nessas situações? Você visualizar o que está na lei. A lei diz que qualquer menção em contrário é considerada cláusula não escrita. Então vejam que o prazo de apresentação conta da data de emissão e não da data pós-datada. Então 30 ou 60 dias da emissão e iniciando o prazo prescricional de 6 meses. Tá? No caso de um cheque pós-datado, ele não configura crime de estelionato se não tiver fundos nesse pós-datamento, porque de fato, durante o prazo de apresentação, é possível que a pessoa tenha emitido um título na ciência de que não tinha fundos, mas essa ciência de não ter fundos é considerado crime de estelionato se for durante o prazo de apresentação. Pós-prazo de apresentação já não é mais crime de estelionato, então cheques pós-datados eles não configuram crime de estelionato se a pessoa que emitiu já emitiu sabendo que não tinha fundos para pagar aquele cheque. Existe uma súmula do STJ, que é a súmula 370, que ela é interessante, porque já que não tem lei que fala sobre criação, mas tem uma jurisprudência dominante que fala sobre um dano, que é o da possibilidade de se ter um dano moral para apresentação antecipada de um cheque pós-datado. Exemplo, hoje 6/4, né? Eu coloquei o exemplo, eu não lembro agora do dia, lá para junho, e a pessoa apresentou amanhã, apresentou hoje, ou apresentou antes desse pós-datamento. Pode-se configurar uma reparação aí por dano moral, porque eu havia previamente combinado com o meu beneficiário que aquele dia seria para o recebimento, mas o meu beneficiário apresentou o cheque antes do pós-datamento. Pode ser configurado dano moral, claro que o dano moral precisa ser provado. Quem alega tem que provar o seu direito. Tá? Então, nós temos aí o estudo final do nosso cheque. Espero que vocês tenham entendido. Se não, nós temos aí um fórum e um grupo de WhatsApp para nós tirarmos dúvidas, tá? Fazermos comentários, críticas, sugestões, reclamações, o que vocês acharem necessário e bom para inserir nas nossas aulas. Assim como nós temos a atividade discursiva, que é para o cômputo da aula de hoje. Tá? Tem que fazer aula discursiva para não ter falta. Então, tenham bons estudos
e até mais.